Hoje a gente vai falar de crack, né? Uma droga devastadora, uma droga intensa. Não é uma droga nova. O crack é cocaína fumada num cachimbo, mas causa danos ainda maiores que a cocaína, né? Porque é mais barata, a pasta de coca não precisa ser refinada e atinge o cérebro em 12 segundos, enquanto a cocaína em pó demora alguns minutos. Agora, por que o nome crack? O nome do crack vem do barulho, do estalo da pedra quando ela é aquecida. Vejam só, em 2008 foram apreendidas cerca de 500 quilos de crack no Brasil. E segundo dados do Ministério da Justiça, em 2009 foram apreendidos 4.500 quilos, ou seja, em um ano, 9 vezes a quantidade de crack circulou no país. E provavelmente esses números tendem a aumentar, né? Quer dizer, essa distribuição, né? Isso dá uma noção da quantidade de droga distribuída. Mas o que a gente quer também saber, e a gente vai dizer aqui, né? O quão rápido também, quão intensa é o efeito do crack no organismo da pessoa. Aliás, rapidez é uma palavra social do crack. Se a gente fizer uma analogia com o chá de coca, a cocaína inalada e o crack, a gente pode ver essa progressão e essa rapidez. O chá de coca, quando a gente toma, ele demora para ser metabolizado pelo estômago, até chegar no cérebro, ele vem com uma leve euforia. Já a cocaína inalada, em minutos, chega ao cérebro e causa uma euforia muito grande, uma sensação de prazer grande, que demora em cerca de 2 horas. O crack, ele vai em 12 segundos para o cérebro. É muito rápido. Ele é mais intenso e mais rápido e o efeito dura cerca de 15 a 20 minutos, também é mais rápido. O efeito ele vem com passa com a mesma rapidez com que chega. Mas uma analogia interessante é o seguinte, imagina que os neurônios são luzes e que a dopamina é a energia elétrica. Quando você usa o crack, você acende todas as luzes de um prédio ao mesmo tempo. Pá! E no final tem essa baixa de energia, né? Essa depressão. É importante que todas as pessoas saibam, e isso é fundamental, né? Que os pais, mães, professores, profissionais da saúde, que substâncias de abuso, ou seja, substâncias psicoativas, dão sempre prazer. A Adriana estava comentando, né? O prazer do crack, e é isso mesmo. É um prazer intenso. E não é só isso, né? Hoje em dia sabe-se que é um prazer quimicamente feito, ou seja, a substância, a cocaína, entra no organismo e vai se ligar em receptores, em neurônios, que ficam numa região chamada sistema de recompensa. O que é esse lugar? Esse lugar é o que dá a noção subjetiva de prazer para a gente. Prazer de comer uma comida boa, prazer de estar entre amigos, prazer de uma conquista pessoal. Então, isso é a sensação de prazer. E a droga passa por cima de tudo isso. Ela dá, quimicamente, esta sensação de prazer. Traduzindo isso para uma linguagem mais leiga, as drogas, todas as drogas de abuso, elas agem numa área específica do cérebro que é responsável pelo prazer. Essa área é importante para a preservação da espécie, por exemplo. Quando a gente faz alguma atividade importante para a preservação da vida, como o sexo, a comida, essa área do cérebro é acionada e faz com que a gente sinta prazer e queira repetir essa experiência. E as drogas agem nessa área, provocando esse prazer de forma artificial. Ou seja, o grande lance da droga, né, como a Adriana estava falando, e falando mais especificamente, é que ela reage nessa substância e ela é centenas, dezenas de vezes mais potente do que as sensações subjetivas de prazer das coisas que a gente estava comentando aqui e listando, né? E como é que se sabe isso? Porque nessa região, né, no sistema de recompensa, no núcleo accumbens, há liberação de dopamina. Então os cientistas já conseguem medir a concentração dessa dopamina e dizer para a gente, olha, quando você se alimenta é tanto, quando você faz uso de uma substância como o crack, é centenas, dezenas de vezes mais dopamina que você libera nessa hora. Então, mas se fosse só o prazer, não teria problema, né? Quem usa o crack, né, paga um preço muito alto. Por quê? Porque o crack, ele entra no organismo muito rápido, né? A pessoa se sente forte, poderosa, fica excitada e tal, só que passa rápido, né? Em alguns minutos isso passa. E aí logo em seguida vem depressão, uma angústia, e aí acaba virando um ciclo, porque a pessoa vai procurar o crack de novo. Né?
O que você está falando agora, Evelyn, né, é o segundo efeito da droga, né, o desprazer ou a disforia, né, tecnicamente, como a gente diz. Né? A gente tem uma primeira situação de prazer, né, muito intenso da droga, imediatamente isso é metabolizado, muito rapidamente isso sai do organismo e vem o desprazer, né, a queda. Né? O que a pessoa faz? Ela teve um prazer que é indescritível, que ela não tem comparação na natureza. Ela vai avidamente atrás daquela substância outra vez, seja na boca, no traficante, onde for. Bom, imaginando isso transcorrendo ao longo de meses ou anos, a pessoa vai progressivamente se dedicando mais tempo na busca, no consumo e se recuperando dos efeitos e vai, como é muito prazeroso, abandonando as outras atividades. Que é isso que a gente chama de dependência química, né? Que apesar de todas as consequências, todos os efeitos negativos, existe um uso crônico, um uso compulsivo, né? O dependente químico, então, ele não tem uma fraqueza de caráter, ele tem uma doença instalada no cérebro dele. E no final o que conta não é nem mais o prazer do crack, mas é o desprazer de ficar sem o crack. E as alterações mentais, né? A agressividade, a paranoia, que é uma mistura de mania de perseguição com desconfiança, daí o nome noia, né? Que todo conhece. A gente está falando dos usuários, quem são esses usuários, né? Quem sabe a gente pode ter uma ideia melhor. Por ser mais barato, ele foi inicialmente usado pela população de rua, pelas pessoas que não tinham dinheiro para comprar drogas mais caras. Esse é o estereótipo, né? A imagem que a gente tem do usuário de crack, né? Que é o menor abandonado, o dependente em si, né? Mas isso já mudou desde a década de 90. Não, com certeza, né? Desde a década de 90, nos consultórios médicos, nos ambulatórios daqui, da USP e da Unifesp, os médicos já vinham vendo pessoas de classe média, pessoas adultas, pessoas com nível de instrução, nível superior, usando crack, né? Eu, recentemente, né, vi uma senhora que iniciou o uso do crack aos 70 anos. Pessoa terceira idade, claramente, de classe média alta e instruída, né? E fumando, essa senhorinha fumando o cachimbinho dela e acendendo para ter o prazer todo daquele crack. E aí, Juliana, como é que está o nosso Twitter? O que a gente tem aí? Bom, André, nós recebemos algumas perguntas aqui. Uma pergunta do Ramiro Simões, que atende pelo Twitter Ramiro120, que é: ainda faz sentido a gente falar de dependência química e fisiológica? Com o conhecimento atual que a gente tem, faz sentido dizer que é uma coisa só. Existem as manifestações neuroquímicas cerebrais de um lado e as manifestações psicológicas disso do outro, como a ansiedade. Mas é tudo uma coisa só. Nós recebemos também uma pergunta da Érica Bacelete, que é a Érica Galoucura, que é: vocês acham que o crack cresceu porque a playboyzada enjoou de cocaína e resolveram partir para algo mais forte? Interessante essa pergunta, né? Porque, de novo, dá essa noção assim do estigma, né? Quer dizer, só pobre não, é playboyzada. Eu estou entendendo do internauta aí que é uma classe mais alta, mais abastada. Então, não. Né? Porque ela começa a ser mais comercializada. Agora, tem um outro aspecto que ele fala, que a gente sabe isso, né? Que são a escalada do uso de drogas. Como aquele sistema de recompensa vai se ajustando para doses crescentes e maiores de prazer, as doses têm que aumentar e a potência da droga tem que aumentar. E, nesse sentido, no mercado brasileiro, o crack é a mais potente. Né? Então, chegou uma perguntinha agora da Patrícia Thompson, conhecida no Twitter por Patrícia Thompson 15. Que é: usar a droga na adolescência é mais perigoso que na vida adulta? O adolescente ele tem muito mais probabilidade de desenvolver dependência química quanto mais cedo ele usa uma droga. Porque o cérebro dele é plástico, ainda não está pronto, ainda está em desenvolvimento. Então, ele aprende essa busca por esse prazer muito mais pelo atalho das drogas do que pela experiência da vida. Então, obrigado aos nossos internautas. Continue participando, mandando suas perguntas. Nós estamos aqui para responder. E só para relembrar, nosso Twitter de novo é twitter.com/que_droga_essa. Obrigado pelos nossos internautas e pela atenção de vocês. A gente vai ter mais programas ligados ou com o tema crack e outros temas importantes da dependência química. Mas o Que Droga é Essa fica por aqui e até o próximo programa.